Foi através do mangá Vagabond que eu tive meu primeiro contato com uma das mais incríveis personalidades da história do Japão, Miyamoto Musashi. Com uma vida que constantemente viajava entre a selvageria e a filosofia, é difícil definir qual seu momento mais importante, suas batalhas como samurai ou suas posteriores obras como eremita. Depois de ler vários volumes do mangá de Takehiko Inoue, resolvi ir atrás da obra máxima escrita pelo próprio Musashi, o Livro dos Cinco Anéis. E aqui vem uma parte bem decepcionante. Nas lojas onde eu procurei o livro, seguidamente me deparei com descrições que resumiam o livro como um guia para os homens de negócios que queriam ter sucesso no mercado ou com alguma marca. Com pouco que eu sabia sobre Musashi, eu já tinha uma ideia do quanto ele era contra o materialismo e o quanto ele defendia isso como filosofia, palavra que raramente vi sendo usada para descrever o livro. E então, com a vontade de responder essa questão como força motriz para escrever esse vídeo, fui atrás da vida e obra de Miyamoto Musashi. Essa é uma vida que simplesmente inspirou várias obras-primas nas mais diversas mídias, como um dos maiores épicos da literatura japonesa, Musashi, de Eiji Yoshikawa, a trilogia de filmes baseada nesse livro de Hiroshi Nagaki e o próprio mangá que eu já mencionei anteriormente. Todas são obras aclamadíssimas que eu recomendo fortemente. Mas para entender toda a história do Musashi, a gente tem que voltar para quando ele ainda nem mesmo tinha recebido esse nome, e era chamado Shimen Takezo. Nascido em 1584 na província de Mimasaka, as histórias que narram sua vida costumam partir de um ponto comum, a Batalha de Sekigahara. É importante situar que esse conflito aconteceu logo após um longo período de paz no Japão feudal. Depois de quase 200 anos de instabilidade onde os daimyos, que eram os grandes senhores de terra, viviam em constante guerra civil, sem uma figura central de autoridade, Toyotomi Hideyoshi tinha finalmente conseguido unificar o país sobre regras que impediam que os outros poderosos se voltassem contra ele. Depois de duas tentativas sem muito sucesso de guerrear fora do seu território, Hideyoshi acabou falecendo, deixando seus comandantes jurados ao seu filho ainda novo, que iria assumir o governo assim que crescesse. Mas um deles discordou, Ieyasu Tokugawa. A Batalha de Sekigahara é exatamente esse momento onde os fiéis a Hideyoshi se encontram em sua maior disputa com os opositores, aliados a Tokugawa, que acaba saindo vitorioso e dá início à Era Edo. Nesse embate, Musashi, ainda Takezo na época, faz parte do lado perdedor com apenas 16 anos. O engraçado é que no século X os samurais eram contratados pelos senhores feudais com uma finalidade belicista, de exército mesmo. Mas quando se instaura esse novo período de paz e as técnicas militares já começam a se renovar e adotar diversas características do estilo ocidental, eles acabam perdendo um pouco o propósito. Então inicia todo um culto à figura dos samurais que começam a se tornar burocratas ou abrir dojos para receber discípulos e perpetuar a arte da espada. O rígido código de conduta dos samurais ainda pode ser sentido na atual sociedade japonesa, com ideias de honra, educação e organização que até hoje pressionam o japonês moderno. Mas o Takezo não seguia nada disso. Andava sempre sujo, não respeitava regras de conduta e ganhava a maioria dos combates na base da força bruta, já que tinha um porte físico um pouco mais avantajado do que a média japonesa. Em Vagabond, ele é retratado como um verdadeiro selvagem movido apenas pela vontade de ser mais forte. Isso muda quando ele tem seus primeiros contatos com a filosofia budista através do monge Takuan. É ele que na clássica passagem amarra e pendura Takezo por dias em uma árvore. O que ele quer provar é que essa postura de estar sempre pronto para matar qualquer um que se aproxime, afiando e apontando sua alma contra tudo e contra todos, demonstra o quanto ele sente medo das pessoas. Demonstra o quanto sua vida é mais sobre os outros do que ele próprio, e chega um momento em que ele precisa olhar para dentro de si. Mas para quem está nadando no meio do mar, é difícil perceber toda a extensão do oceano. Como o budismo defende, se ficar apegado a uma folha, você não enxergará a árvore, e se ficar apegado a uma árvore, não enxergará a floresta. Todas essas são frases de monges que, assim como o Zen budismo, à medida que vão passando pela vida de Takezo, vão ampliando seu pensamento, criando essa invisível ligação com a natureza e construindo então a figura de Miyamoto Musashi. Mesmo que só muito depois, Musashi percebe que se tornar um samurai não se trata apenas de vencer duelos, apesar de ter vencido mais de 60 durante sua vida, chegando a derrotar sozinho grandes escolas consagradas na esgrima. Esses duelos são narrados com primor pelo livro, os filmes e o mangá, com seu traço lindo. A luta com seu maior rival, Sasaki Kojiro, no último filme da trilogia Samurai, é um dos momentos mais incríveis que eu já vi em questão de cinema. E, inclusive, é nessa luta que Musashi demonstra especialmente sua capacidade de estratégia, talhando um remo para compensar sua diferença de alcance e colocando o sol às suas costas, ofuscando a visão do oponente. O que Musashi 20 anos mais tarde veio a chamar de Caminho da Estratégia é o que ele descreve em seu livro Gurin no Sho, ou o Livro dos Cinco Anéis. O resultado de toda essa caminhada é não só um livro de estratégia militar, onde ele ensina em detalhes posturas de batalha, mas também um livro de filosofia. Ele critica o espírito mercantilista, onde homens dão mais importância para a forma do que para o conteúdo, apenas para chamar atenção para coisas que cada vez mais vêm se tornando produtos, além de apontar a limitação das outras escolas em relação a algumas tradições, como treinar sempre a espada longa com as duas mãos, por exemplo. O estilo criado por Musashi, o Niten Ichiryu, ficou marcado pelo uso de duas espadas ao mesmo tempo, uma longa e uma curta.
Esse é um livro que motiva a aprender sobre todos os tipos de arte, e a divisão em capítulos, ou anéis como ele prefere chamar, não por acaso faz referência a elementos da natureza, passando pelo livro da terra, da água, do fogo e do vento. Mas o que mais me chama a atenção é o quinto e último livro, o livro do vazio. O vazio, segundo o próprio Musashi, é a ausência de tudo, o desconhecido. Mas é só conhecendo o que existe que podemos reconhecer o que não existe. Há no mundo quem erroneamente interprete o vazio como tudo que é impossível de compreender, mas o ponto final do livro é exatamente o oposto disso. O momento onde, depois de absorver todo o conhecimento, você abre mão dele se tornando um só com o universo, esse é o vazio. Reforçado pelo budismo, um símbolo muito comum entre os mestres samurais é o Enso, um círculo perfeito feito em apenas uma pincelada que demonstra o estado expressivo do artista naquele momento, onde o conhecimento deixa de ser algo que você aplica e se torna você. Um dos meus momentos preferidos de Vagabond acontece no volume 9, provando essa forte ligação entre indivíduo, espada e natureza. Musashi recebe uma flor, e ao observar o corte feito nela, sente algo especial. Ele tenta repetir o corte, mas continua percebendo facilmente a diferença entre eles. No resto da edição, acompanhamos as tentativas de Musashi de reproduzir o corte e sua busca por quem havia enviado aquela flor que os outros samurais nem viam nada de especial, mas que apesar do corte, continuava viva. O ponto é que ao mostrar essa conexão com a natureza, o mangá nos dizia o quanto o samurai que havia feito aquele corte era experiente, próximo do vazio posteriormente descrito por Musashi. Esse que, ao perceber essa sutileza, mesmo ainda jovem, já se mostrava no caminho certo. Isso me lembra uma parábola de Buda, que em um de seus sermões para seus discípulos mostra uma flor, sem dizer uma palavra. Apenas Mahakasyapa, seu melhor discípulo, responde com um sorriso, e é assim que ele demonstra que entendeu o sermão. O que Buda transmite com isso é a ideia do não conhecimento, quando você se torna flor e então se torna o próprio conhecimento. Musashi defendia a arte da não-espada, onde o samurai se tornava o todo através do vazio. Pintor, filósofo e o maior samurai de todos os tempos, seus ensinamentos podem ser aplicados nas mais diversas esferas, mas é estranho ver eles sendo resumidos a vendas e negócios, já que a arte e o espírito sempre foram maiores para Musashi do que a forma e os bens materiais. Ele nega essas coisas. O livro dos 5 Anéis é sobre abrir mão de tudo que é inútil, buscar conhecer o mundo e então se despir de todo esse conhecimento. É a obra dessa grande personalidade que inspirou grandes histórias que inspiraram outros grandes artistas. E é assim, através não de uma marca, mas da arte, que essa história vai ser eternizada. Meu nome é Henrique e primeiramente eu queria mandar um abraço pro Juan, que descobriu a trilha que eu tinha usado nos subtítulos do último vídeo. Pra quem ficou curioso, eu tirei de um episódio aleatório de Cavaleiro do Zodíaco, por algum motivo funcionou na proposta. Pra quem é novo aqui, se inscreve no canal, dá uma olhada na nossa campanha no Apoia-se, porque adoramos receber o pessoal nos nossos grupos pra discutir todo tipo de assunto. Até o próximo vídeo.